Louvado seja o nome do Senhor. Um bom dia para todos. Graças a Deus por essa rica oportunidade que nós temos levantado hoje, porque é o Senhor que nos dá o descanso da noite. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos começar este vídeo com oração de gratidão ao Deus, por sua misericórdia e graça para conosco. E louvá-lo a Ele pela sua graça, sua benevolência para com os filhos dos homens. Vamos orar. Bendito és tu, ó Deus eterno, Criador, sustentador dos céus e da terra e do mar. Soberano e altíssimo, nós te louvamos por Cristo Jesus, nos conceder esta dádiva, a dádiva da vida, do tempo e da oportunidade. E através de Jesus Cristo nos salvar naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia, como prova irrefutável de uma vida eterna, nos conceder, nos selou com teu Espírito e nos deu um lugar de esperança e eternidade. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque aprove o Senhor nos amar de tal maneira que enviou o seu Filho e nos deu o Consolador, o teu Espírito Santo, e nos deu, Senhor, a garantia de sermos chamados filhos de Deus, nos tirando da condição de órfão e nos colocando na posição de filhos por Cristo Jesus. Herdeiros e co-herdeiros desta herança, habitamos nas regiões celestiais e em Cristo triunfamos mais uma vez, a cada instante, a cada segundo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fale conosco pela sua palavra com este estudo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar início aqui a um estudo, talvez vocês vão ter algum barulho de portão aberto, da vizinhança. Neste momento aqui da parte da manhã, quero dar início aqui a um estudo falando sobre a descendência de Noé após o dilúvio, a genealogia dos seus filhos, Sem, Cã, Jafé, como surgiram os povos e as culturas, as religiões, a qual tanto depois de mais de 6.000 anos permeiam com uma grande ênfase na mudança dos comportamentos e nas decisões dos seres humanos hoje. Para nós começarmos, vamos fazer uma introdução que está dizendo assim: após o dilúvio, o mundo não era mais o mesmo. A terra havia sido purificada pelas águas, mas também carregava o silêncio de um recomeço. No meio desse cenário, uma família se levanta como um novo ponto de partida da humanidade: Noé e seus filhos. Dessa única linhagem surgiria a diversidade dos povos, das nações e das culturas que conhecemos hoje. Sem, Cã e Jafé não foram apenas sobreviventes. Eles se tornaram os pilares de uma nova história, onde cada passo carregava propósito, promessa e também responsabilidade diante de Deus. Este é o momento em que a humanidade recebe uma nova chance, um novo começo, mas com os mesmos desafios: obedecer, confiar e permanecer fiel. Neste vídeo, vamos entender como a descendência de Noé se espalhou pela terra, como surgiram as nações e qual é o significado espiritual deste recomeço para nós hoje. Porque a história não fala apenas do passado, ela revela verdades que continuam ecoando até os nossos dias. Louvado seja Deus. Aqui fizemos uma introdução e vamos dar início aqui. Como surgiram os povos, as nações. E para ênfase aqui, eu quero deixar aqui em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, versículo 5. Está dizendo assim, ó: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Depois, Gênesis capítulo 10, versículo 20, está dizendo assim: são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Depois ele vem aqui, no capítulo 10, versículo 31, ele fala: esses são os filhos de Sem.
segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas famílias dos filhos de Noé. Ele vai e repete de novo, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Provavelmente aqui nós temos 4 vezes dizendo como que foram divididas as famílias de Sem, Cã e Jafé, de acordo com o nome e a geografia de cada um. E nós vamos entender isso, como é que se deu para cada filho de Noé a geografia de cada lugar. Porque a geografia de cada filho de Noé era o próprio nome que representava o local. Então nós vamos dar início aqui a um estudo pormenor que a gente fez as pesquisas, pois em Gênesis capítulo 10 acontece algo intencional, do ponto de vista histórico, teológico e literário. Os nomes das pessoas aparecem ligados a territórios, povos e nações, porque o capítulo não é apenas uma genealogia familiar, é uma genealogia das nações. Este capítulo é conhecido pelos estudiosos como Tabela das Nações. Vejam que vamos analisar de forma técnica e bíblica o propósito de Gênesis capítulo 10. Após o dilúvio, a humanidade recomeça a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. O objetivo do texto é responder de onde vieram os povos da terra. Por isso o capítulo liga pessoa, clã, povo, território e nação. Observe o padrão repetido, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras e nas suas nações. Está em Gênesis 10, e por 4 vezes este padrão é repetido, ou seja, o foco já não é apenas indivíduos, mas civilizações inteiras. No pensamento hebraico, o nome representa o povo. Vou repetir. No pensamento hebraico, o nome representa o povo. Na mentalidade bíblica antiga, um ancestral podia representar uma tribo inteira, um grupo étnico ou um território ocupado por seus descendentes. Assim, o nome funciona como um antepassado coletivo. Exemplo, Misraim não é somente uma pessoa, é o nome hebraico do Egito. Canaã representa os povos cananeus. Assur, origem dos assírios. Javã, associado aos gregos. Logo, quando o texto diz que alguém gerou o outro, muitas vezes significa originou um povo, ou deu origem a uma civilização. Não é apenas biologia, é etnogenese, origem dos povos. Porque liga pessoas à terra. Existem 3 razões principais aqui. Explicar a ocupação do mundo depois do dilúvio, a terra precisava ser repovoada. Em Gênesis 10 mostra quem foi, para onde, quais regiões foram ocupadas, como surgiram as nações conhecidas de Israel. É praticamente um mapa antigo do mundo. Preparar o cenário para Gênesis 11, onde está a Torre de Babel, pois ali onde ocorreu a dispersão e a confusão das línguas. 3. Mostrar a soberania de Deus sobre as nações. A Bíblia quer ensinar que nenhuma nação surgiu por acaso. Todas têm origem comum em Noé. Isso combate ideias antigas de povos divinos ou independentes. Teologicamente, toda a humanidade possui a mensagem de origem diante de Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Conclusão. Os nomes de Gênesis 10 estão ligados às terras porque o capítulo descreve a origem das nações, não apenas famílias, indivíduos representantes povos inteiros. A Bíblia explica como o mundo foi repovoado após o dilúvio. Deus é apresentado como o Senhor da história humana e das civilizações.
Em Gênesis 10 é, portanto, o primeiro mapa etnográfico da Bíblia. Glória a Deus. E agora vamos entender como é que Deus dividiu, colocou limite nisso, porque no capítulo 10 de Gênesis só mostra o nome, o local, o significado dos nomes que deram origem à geografia de cada filho de Noé. Agora vamos entender aonde está o arquiteto que dividiu tudo isso de acordo com a sua palavra. Logo em Gênesis 10, temos que conectar diretamente com Deuteronômio 32:8, e em Atos 17:26, onde Deus estabelece limites das nações. Isso revela uma teologia bíblica das nações muito avançada. Essa conexão é uma das linhas teológicas mais profundas da Bíblia, sobre a origem, organização e governo divino das nações. Gênesis 10, Deuteronômio 32, versículo 8 e Atos 17, 26 formam praticamente uma única doutrina bíblica contínua, escrita em épocas diferentes, mas com a mesma ideia central. Vamos construir isso passo a passo. Em Gênesis capítulo 10 fala a distribuição histórica das nações. Vivemos o povo surgindo dos filhos de Noé, línguas, territórios, identidades nacionais. O texto repete várias vezes, segundo as suas terras, segundo as suas línguas e segundo as nações. Aqui ocorre a dispersão geográfica da humanidade. Mas Gênesis 10 mostra o que aconteceu. Não explica totalmente quem organizou essa divisão. Essa resposta aparece em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Deus estabelece os limites. Moisés revela o lado espiritual do que aconteceu em Gênesis, quando o Altíssimo distribuía as nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos. Aleluia. Distribuir, separar, estabelecer limites. A divisão das nações não foi apenas consequência humana, como está escrito em Gênesis 11, Babel. Foi um ato soberano de Deus. Expressão-chave Altíssimo, Elohim. Esse título enfatiza Deus como Rei Universal, governante das nações, autor da geopolítica humana. Na teologia bíblica, Deus não governa só Israel. Ele governa todas as civilizações. Aleluia. O detalhe textual profundo. Alguns manuscritos antigos, como os do Mar Morto, trazem segundo o número dos filhos de Deus. A ideia é que Deus organizou o mundo em nações distintas sobre a sua administração soberana. Isso conecta diretamente com a dispersão de Babel. A ponte invisível, a Torre de Babel, Gênesis 11. A ordem correta teológica é Gênesis 10, mapa das nações. Gênesis 11, causa da divisão. Deuteronômio 32, 2, interpretação divina do evento. Em Babel, a humanidade tenta unidade sem Deus. Deus confunde as línguas. As nações são espalhadas. Não foi apenas punição, foi reorganização do mundo. Em Atos 17, 26, Paulo confirma a mesma doutrina. Séculos depois, o apóstolo Paulo declara aos gregos: de um só fez toda a raça humana, havendo determinado tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Aleluia. Observe o paralelo direto. Gênesis 10, Deuteronômio e Atos. Povos espalhados, Deus distribuiu, Deus determina. Deus coloca limites nas terras, Deus põe limites e Deus faz famílias. Famílias humanas, filhos de homens, um só sangue. Paulo está interpretando o mundo gentílico usando a teologia do Antigo Testamento. A grande doutrina teológica bíblica das nações. A Bíblia ensina 5 princípios fundamentais. Toda a humanidade tem a única origem, não existem povos superiores.
Todos vêm de Adão, Noé e nações. Isso destrói qualquer base bíblica para o racismo ou supremacia étnica. As fronteiras nacionais existem por permissão divina, segundo Atos 17. Poucas histórias, acessões e queda de impérios, limites territoriais não são acidentes políticos. Deus governa a história. A diversidade cultural faz parte do plano divino. A multiplicidade de línguas não é erro final, é parte do governo de Deus sobre a humanidade caída. O propósito final é que os povos busquem a Deus. Paulo continua dizendo, para que buscassem a Deus. As nações existem para conduzir a humanidade à busca do Criador. Israel surge dentro dessa estrutura. Depois de dividir as nações, Deus chama Abraão, no capítulo 12. Sequência teológica, Deus divide as nações. Deus escolhe um povo, de Abraão, porque este povo abençoa todas as nações, ou seja, a eleição de Israel não exclui o mundo, prepara a sua redenção. O movimento bíblico completo de Gênesis e Apocalipse existe em uma só ação de Deus, de chamar os povos e as nações e a humanidade a honrar e glorificar o seu Criador. Conclusão desses três temas de Gênesis 10, Deuteronômio e Atos. Deus criou a humanidade una, dividiu as nações soberanamente, determinou seus limites históricos, dirige a história para que todos o busquem e finalmente reunirá os povos em Cristo. A Bíblia apresenta uma visão global da história humana, muito antes da ideia moderna de geopolítica. Aleluia e glória a Deus. Então, nos vídeos a seguir, vamos dar continuidade ao estudo de como surgiram as culturas e as gerações após ali, quando Noé, depois de ter construído uma vinha, ele tomou o vinho e Noé se deitou nu. E ali um dos seus filhos o viram nu e dois dos seus irmãos foram lá e tamparam Noé descosta, e Noé, ao acordar sabendo da ação do filho, que comentou sobre o ato da nudez do pai, acabou amaldiçoando o filho de Cã, que é Canaã. Deste povo surgiu uma cultura que espalhou na Palestina, permeou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e ela foi atingindo toda a história dos 12 livros históricos, que nós depois vamos ver adiante, como surgiu toda essa cultura, e essa cultura se espalhou até chegar ao carnaval da nossa geração de hoje. Eu tenho preparado aqui, juntei estudos e matérias que são da internet, não são meu conhecimento, são ideias de estudos que eu pesquisei há vários anos, deixei aqui no computador, mas eu acabei montando um livro de 290 páginas, de onde foi as pesquisas, e depois eu, nas pesquisas da internet, vi um estudo de 19 páginas da origem do carnaval, todinho de onde que surgiu, e coloquei capa nesses artigos. O livro que eu montei em 219 páginas, eu coloquei uma capa nele com meu nome. É um livro gratuito. Todos dois são livros gratuitos que eu logo vou deixar no meu drive do meu e-mail para que você possa estudar a história, como surgiu todo esse despertar do coração caído do homem para uma cultura de rebeldia contra Deus, que reprova os princípios do coração de Deus, a santidade e o temor a Deus. E ela está enraizada na nossa cultura hoje, nos corações dos homens, nos corações das mulheres, nos corações das crianças, bombardeando o seu ouvido, bombardeando os seus olhos, bombardeando o seu nariz, bombardeando o seu paladar, os seus sentidos, bombardeando o seu toque, bombardeando a sua ambiência espiritual, a sua ambiência onde você está, e sem perceber, através de frequências, tem seduzido a você. Pois com muita vontade e determinação, se não quiser mudar,
e servir ao Senhor de verdade, este mundo terrível acabar de seduzir você e te arrastar para esta cultura. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Amém.